O tema da noite de hoje é: o que é mediunidade? A expositora é a senhora Anete Guimarães. Anete Guimarães é do estado do Rio de Janeiro, psicóloga, oradora nacional e internacional e pesquisadora universitária. Nesse momento importante para nós, passamos a palavra com muito carinho para a companheira de ideal espírita, Anete Guimarães. Por favor. Uma boa noite a todos. É uma grande alegria estar com vocês, então, nessa Semana Espírita. E depois dessa linda voz, realmente é um presente. É bom a gente viajar e conhecer talentos assim. É daqui mesmo, do Estado? Então, um presente do Espírito Santo para o movimento espírita. Meus parabéns. É um tema muito importante, mediunidade. Aparentemente, muito veiculado, muito falado. Aparentemente, sabe-se tudo sobre isso e o assunto aparentemente foi esgotado. Ou talvez não. Porque as perguntas continuam se repetindo. Eu sou médium? Eu não sou médium? Como é que eu sei se eu sou médium? Será que o que eu sinto é ou não é? Eu sinto uma coisa estranha, é ou não é? Quem é médium? Levanta o braço. Diante disso, vem uma pergunta. Todo mundo é médium? Mas vocês não acreditam nisso? Não acreditam. Vocês acabaram de demonstrar um ato falho. Se vocês concordassem, todos levantariam o braço, não é verdade? Apesar de se repetir, não é o que vocês acreditam. Isso internamente. Uma coisa é a gente repetir um conceito externo, outro é introjetá-lo. Compreender é algo bem diferente de apenas conhecer. Então, existe a diferença entre conhecer e compreender, de maneira que mediunidade continua sendo um tema ainda atual. Vamos tentar, então, definir o que é que seria a mediunidade. Então, a gente começa tentando situar o que é que seria a mediunidade. E a gente começa com essa palavra, fenômeno. É um fenômeno. O que vem a ser um fenômeno? Fenômeno é tudo que chama a atenção dos nossos sentidos, né? Ronaldinho, fenômeno. Por que a gente chamava ele de fenômeno? Porque todo mundo prestava atenção. Ele chamava a atenção em meio aos outros jogadores. Chover é um fenômeno meteorológico, porque todo mundo sabe que está chovendo, né? As mulheres somente, meu cabelo. Então, automaticamente, todos sabem que está chovendo, logo, é um fenômeno de natureza meteorológica. O problema é, o que é um fenômeno normal? Por exemplo, chover aqui nessa cidade é normal? Sim ou não? E granizo é normal? Já choveu alguma vez granizo aqui? E vocês acharam que o mundo ia acabar? Era normal? Foi um fenômeno normal ou não? Então o mundo acabou depois? Continua existindo? Se começar a chover granizo, vão achar que o mundo está acabando, que chegou já? Não. Então, granizo é um fenômeno meteorológico normal? Então o que está acontecendo é uma pequena confusão semântica. O que é um fenômeno normal? Um fenômeno normal é aquele que existe explicação dentro da natureza. As 10 leis que nós conhecemos explicam perfeitamente o fenômeno de chover nesta cidade, não é verdade? Então, se começa a chover, nós sabemos que motivo isso acontece? E o granizo também? Nós conhecemos os motivos meteorológicos de uma possibilidade de chuva de granizo?
Logo, o granizo é normal? É um fenômeno meteorológico normal. Não é comum, porém é normal. Então, existe uma diferença entre comum e normal. Então, normal é um fenômeno cujas leis nós conhecemos. As leis que o regem, nós já conhecemos. E comum ou incomum se refere à frequência com que um fenômeno ocorre. Então, chover é um fenômeno normal e frequente, enquanto que o granizo é um fenômeno normal, porém incomum. Então, o que seria um fenômeno anormal? Seria um fenômeno que, dentro das leis naturais, não deveria ocorrer. Não deveria. Nevar na cidade é normal? Não. Se começasse a nevar, nós teríamos um fenômeno totalmente anormal. Dentro das leis conhecidas, não poderia acontecer nessa região esse tipo de fenômeno. Porém, se nós interferíssemos na natureza, por exemplo, bombardeando com sais de prata a atmosfera, nós poderíamos produzir uma neve artificial. Seria um fenômeno meteorológico anormal. Logo, um fenômeno pode ser considerado normal ou anormal. Um fenômeno normal pode ser comum ou incomum. Porém, um fenômeno anormal terá que ser necessariamente ou impossível ou incomum, a não ser em condições previamente desenvolvidas. Pode haver um fenômeno anormal e comum? Ler a mente é normal? Dentro das leis da física conhecida, a mente existe fisicamente? Pode ser lida à distância? Produzir fogo com a ação da vontade é um fenômeno normal? Telecinese, movimento de objetos com a mente, é normal? Não há nenhuma explicação física para esse fenômeno. Não há nenhuma explicação física para a transmissão de ideias através do tempo e do espaço para outra mente. Tanto que o nome que se dá é comunicação não física entre mentes. Porque dentro das leis naturais, isso não deveria acontecer. Porém, acontece. E não é tão incomum como se imagina. Joseph Bexheim, que é considerado o pai da parapsicologia, demonstrou matematicamente, através da estatística, a incidência da telepatia na população. E ele fez uma demonstração perante os outros cientistas da veracidade do chamado fenômeno paranormal. Porque teve que se cunhar uma nova palavra. Porque um fenômeno anormal não poderia ser tão comum e ter uma incidência tão grande na população, inclusive podendo ser pesquisado, podendo ser medido, podendo ser analisado. De maneira que cunhou-se a palavra paranormal. Então, o que vem a ser um fenômeno paranormal? É um fenômeno cujas leis que o regem ainda não conhecemos. Você não pode dizer que ele é anormal, porque ele se repete com uma incidência, uma frequência na população. Tanto que até o padre Quevedo admite os fenômenos de natureza paranormal, como a telepatia, por exemplo, como a psicometria. Porém, não podemos afirmar que é um fenômeno normal, por quê? Não sabemos explicar qual a causa física desses fenômenos. Não podemos identificar ainda as leis que determinam a sua existência. Então, o fenômeno paranormal é um fenômeno cujas leis que o regem nós ainda não conhecemos. E entre os fenômenos paranormais, existem dois tipos. Os fenômenos da alma e os fenômenos do espírito. Mas peraí, não é a mesma coisa? Aí eu pergunto, quem é espírita? Levante o braço. Então, para os espíritas, a diferença existe entre alma e espírito. Alma é o espírito encarnado.
e o espírito errante no mundo espiritual. Então existem fenômenos que são produzidos pelo espírito encarnado, pela ânima, porque ânima é sinônimo de alma. Então são chamados fenômenos anímicos. São fenômenos que a própria alma produz. Mas estamos falando de fenômenos paranormais anímicos. Existem fenômenos normais e anímicos, como, por exemplo, os que podem ser produzidos durante a hipnose. Aparentemente força sobre-humana, aparentemente capacidades fora do comum, mas, na verdade, fenômenos normais da ânima. Mas estamos falando dos fenômenos paranormais. Então, existem os fenômenos paranormais anímicos, que são produzidos pelo espírito encarnado, e os fenômenos mediúnicos, que são aqueles cujo agente produtor é o espírito. E só é possível com o concurso dos médiuns. Daí o nome mediúnico. Então, os fenômenos podem ser normais, anormais e paranormais. Os paranormais podem ser anímicos ou mediúnicos. E essa aqui está uma divisão mais específica dos fenômenos anímicos e mediúnicos. Entre os fenômenos anímicos, que são objeto de estudo da parapsicologia, o seu agente recebe um nome especial, é o sensitivo. Então, para a gente separar o médium, o paranormal mediúnico do paranormal anímico, vamos chamar os anímicos de sensitivos e os outros de médiums. Então, entre os sensitivos, que são objetos de estudo especificamente da parapsicologia, existem dois tipos de fenômenos: os fenômenos objetivos e os fenômenos subjetivos. Objetivos são aqueles que podem ser observáveis, são aqueles que impressionam os nossos sentidos físicos. Entre eles, nós temos a telecinésia, que é o movimento de objetos com a mente. Nós temos a parapirogenia, para de paranormal, piro de fogo, genia de produção. Produção de fogo ou calor com ação da vontade. São aqueles fenômenos de combustão espontânea, de algumas pessoas que provocam aumento da temperatura. Nós temos a fotogenia ou parafotogenia, que é a produção de luminosidade com a mente. Então, tivemos um aqui que tornava objetos fosforescentes, mas também impressionava um papel fotográfico. Nós temos um muito famoso chamado Ted Sirius, que era capaz, ele tinha dois fenômenos. Ele era um telepata e também produzia parafotogenia, de maneira que ele captava uma imagem na mente da pessoa e imprimia no papel fotográfico. Ou seja, ele fotografava a mente de outra pessoa. Então, esses são fenômenos objetivos que impressionam os sentidos. Eles existem? Sim. São objetos de estudo da ciência? Sim. Da ciência oficial? Sim. E existem os chamados fenômenos subjetivos. São aqueles que acontecem no cérebro do sensitivo, como, por exemplo, telepatia. Alguns acham que a telepatia é um único tipo de fenômeno, mas existem dois. Existe o telepata receptor, que é aquele que recebe informações da mente de outra pessoa, e existe o telepata emissor, que emite informações para outras pessoas. Então, aquele emissor, ele emite tão fortemente a mensagem que até um não telepata capta a informação. E algumas pessoas possuem essas características e não percebem. São algumas pessoas que têm a capacidade de convencer outras pessoas. Alguns chamam de magnetismo pessoal. Quando, na verdade, ele é capaz de emitir tão fortemente seus pensamentos que impressionam. Você entende-o além das vias normais da audição, num fenômeno de mente para mente. E é um fenômeno interessante que alguns médiums os produzem, achando que é um fenômeno mediúnico. Quando você emite o seu pensamento no seu idioma e todos escutam no seu idioma próprio. É um tipo de telepatia emissora. Por quê? Porque a comunicação está se dando de mente para mente e uma pessoa emitindo. E cada um entende no próprio idioma. Então, existe também a cognição, que é diferente da telepatia, apesar das pessoas confundirem. A cognição é o conhecimento de fatos presentes. Muitas pessoas o confundem com a clarividência, que é um outro tipo de fenômeno. Nessa cognição,
É diferente da telepatia, porque você descreve fatos que acontecem na sua vida agora. Como, por exemplo, se eu captar informação da sua mente, eu só vou poder tirar a informação que você estiver pensando na hora. Mas na cognição, é como se você fizesse uma leitura dos acontecimentos relacionados. Como, por exemplo, sua casa, ela começa a descrever a casa. Corre, porque está pegando fogo. Ela não tirou isso da sua mente. Ela está vendo a distância, clarividência. Ou ela sabe, cognição. E a cognição tem também 2 adendos. A cognição, fatos presentes. A pré-cognição, fatos que vão acontecer. E a retrocognição, fenômenos que já aconteceram. Então, nesse caso, não é um fenômeno de natureza telepática. É um outro tipo de fenômeno. Qual a explicação? Não temos. Até porque não localizamos a mente no cérebro ainda. Não localizamos a mente fisicamente. Que eles acontecem, já foi verificado, através da estatística e de uma série de experimentos em que esse fenômeno foi apresentado, representado, reconhecido mundialmente. Porém, por que acontece? Ainda não sabemos. Por isso, ainda chamamos de fenômeno paranormal. Quando a gente souber por que acontece, como acontece, quando acontece, nós vamos deixar de chamar paranormal para chamar de quê? De um fenômeno normal. Então, por enquanto não sabemos, ainda chamamos de paranormal. Eu sei que é muito interessante. Por exemplo, a psicometria. Aí vem a discussão, mas isso não é um fenômeno mediúnico? Depende. A psicometria é a leitura que você faz de determinados objetos. Existem 2 tipos. A leitura de superfície e a leitura profunda. Na leitura de superfície, você pega um objeto, normalmente de natureza metálica, e lê a respeito de quem pertence o objeto. Características da personalidade, características psíquicas daquele que possui o objeto ou esteve em contato com ele. E a leitura de profundidade é quando você diz por onde esse objeto passou. Então você vai à distância e começa a falar do material que compõe o objeto. E por incrível que pareça, existe uma grande companhia petrolífera internacional que contrata pessoas portadoras de psicometria com alto salário para analisarem materiais para ajudar na prospecção de metais preciosos. Então, se eles gastam uma grande importância para fazer isso, e eles não são bobos, e não jogam dinheiro dos acionistas fora, é que alguma utilidade tem. Então, diante disso, o fenômeno anímico é um fenômeno reconhecido pela ciência e bastante estudado. Ainda chamado paranormal, porque não identificamos. Mas o que nos interessa particularmente são os fenômenos mediúnicos. Nos fenômenos mediúnicos... então pausa, eu não falei da psicometria, confusão com mediunidade. É um fenômeno mediúnico ou um fenômeno anímico? Para você saber, você tem que procurar onde está o espírito. Tem espírito? É um fenômeno mediúnico. Não tem espírito, é um fenômeno anímico. Mas é um fenômeno que eu só consigo produzir se o espírito estiver ao meu lado. Mas é ele que faz ou é você? Não, sou eu. Então é uma questão de confiança, ainda é um fenômeno anímico. Quando você tem os 2 juntos, a gente chama de fenômeno medianímico. Você tem, por exemplo, Edgar Cayce. Edgar Cayce produziu um fenômeno interessante. Ele observava a pessoa e dava um diagnóstico de um mal que ela possuía. Como? Ele olhava e via a pessoa e dizia a doença que ela tinha. Ele fazia isso em transe hipnótico e era capaz de diagnósticos altamente precisos, antes mesmo dos médicos. Porém, tudo bem, agora eu sei o que eu tenho. Qual o tratamento? Ele não sabia. Passou algum tempo em que ele produziu o fenômeno, a pessoa ia lá para ter o diagnóstico. Mas quando precisava de tratamento, ia procurar um médico. Até que um dia, uma pessoa em particular, ele fez o diagnóstico e disse, e agora, o que é que eu faço? Qual o tratamento? Se você procure alguém falando, procure o médico. Disse, não, mas eu não tenho dinheiro para procurar um médico. Aí ele, em transe, disse, tem alguém aqui que diz... E começou a dar o tratamento. Então, nós tínhamos 2 fenômenos. O fenômeno anímico, que era aquela leitura que ele fazia, aquele scanner corporal, e o fenômeno mediúnico, de um espírito que ao seu lado dizia que tratamento poderia ser dado.
Então, nesse tipo, nós temos um fenômeno medianímico, tanto anímico como mediúnico. Mas por que eu só faço isso se o espírito estiver presente? Muitas vezes é uma questão de confiança. Nós não confiamos em nós mesmos e nós bloqueamos algumas coisas. Então, à medida que a gente pesquisa e evolui, verifica-se normalmente. Há uma pesquisa do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas aqui no Brasil que tenta fazer uma analogia entre os fenômenos anímicos e mediúnicos. Eles ainda não terminaram o seu trabalho, porém já podemos evidenciar que todo médium é um sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. Então, para você ser médium, há como condição que você seja um sensitivo também. Mas existem sensitivos que não são médiums. Isso é muito importante, porque alguns que possuem o sexto sentido, alguns paranormais muito famosos, não acreditam na imortalidade da alma. Inclusive, é muito comum que eles não o façam. Por quê? Um sensitivo bastante famoso disse o seguinte: eu sou clarividente. Vejo à distância, vejo através de objetos opacos. Sou telepata. Eu sou capaz de retirar informação da mente das pessoas. Com tudo isso, eu nunca vi um espírito. Por isso, isso não existe. Porque se alguém enxerga, esse alguém sou eu. E ele afirmou categoricamente que a vida após a morte não existia. E convenceu muitas pessoas, porque realmente ele demonstrava aqueles talentos todos. Se ele que podia ver tanta coisa não via espíritos, era porque os espíritos não existem. É porque você pode ser sensitivo. Você pode ter o fenômeno paranormal anímico sem ser médium. Porém, o médium é sempre um paranormal anímico também. Então, a capacidade, por exemplo, de dar comunicações mediúnicas, psicofônicas, requer a presença da telepatia. Então, muitas vezes, vários fenômenos se produzem e se confundem. Então, você olha a pessoa e vê através do corpo, vê o pulmão. Aí o espírito chega e lhe diz o que é que está acontecendo. Nós temos os dois fenômenos. Quem é que está vendo? Você. Você seria capaz de ver também na ausência do espírito. Fenômeno anímico. E a presença do espírito e o fato de você ouvi-lo ou vê-lo é um fenômeno mediúnico. Ficou claro? Algumas pessoas confundem fenômeno paranormal anímico com mistificação. A mistificação é um fenômeno psicológico normal, não é paranormal. Então, quando você finge uma personalidade alternativa, é um fenômeno paranormal? Não, é um fenômeno normal. É um fenômeno normal anímico. Entenda a diferença. Então, existe o fenômeno normal anímico. É quando você, num fenômeno de autossugestão, se convence que está recebendo um espírito. Isso pode acontecer? Pode. Inclusive, pode parecer fora do normal. É muito comum, quando a gente fazia um curso com jovens, principalmente, a gente falava muito sobre os fenômenos que se produzem durante a hipnose. Não paranormais, normais. Aí disse, faça uma demonstração. Então, nós pegamos um rapaz, colocamos em transe hipnótico e mostramos que ele possuía memória fotográfica. É um fenômeno paranormal? Não. Todos nós aqui presentes possuímos a memória fotográfica. Tudo que passa pelos 180 graus da nossa visão vão para o cérebro. Nós apenas não o arquivamos na memória permanente. Ou muitas vezes, quando o arquivamos, não temos consciência dele. Em transe hipnótico, a gente pergunta, qual a cor da camisa que você estava usando no dia 28 de março de 1982? Vocês lembram? Tem certeza? Porém, em transe hipnótico, muitos lembram. E não só lembram a cor da camisa, como são capazes de dizer a placa do carro que estava estacionado do outro lado da rua. Então, diante disso, a nossa memória é muito mais capaz do que imaginamos. E, num fenômeno como esse, não é um fenômeno paranormal, é um fenômeno normal. É anímico? Sim, você mesmo produz. Por exemplo, falar um outro idioma quando está em transe. É um fenômeno paranormal? Depende do idioma. Por exemplo, quem aqui, levante o braço, já assistiu pelo menos 50 filmes em inglês com legendas em português, levante o braço.
Qualquer uma dessas pessoas em transe hipnótico, ao serem indagados em inglês, responderão corretamente em português. Quem assistiu mais de 100 filmes legendados, levante o braço. Esses em transe hipnótico talvez sejam capazes de falar inglês até com perfeição em transe hipnótico. É um fenômeno paranormal? Não. Por quê? Porque nós arquivamos essas informações no nosso inconsciente. Em transe hipnótico, nós podemos acessar essas informações. E isso não é um fenômeno paranormal. É um fenômeno normal. É um fenômeno anímico normal. Então, falar um outro idioma. Agora, falar japonês. Quem aqui já assistiu 50 filmes de áudio japonês legendados em português? Levante o braço. Acho que só meu filho. Ele agora na internet Naruto, em japonês, né? Aqueles desenhos animados. Então, só ele que pode falar japonês. Agora, se vocês não têm isso nos seus arquivos, não tem como a gente sacar em hipnose. Então, se em transe você começa a falar árabe, japonês, alemão ou algum idioma com que o seu inconsciente não tenha travado contato, estamos diante de um fenômeno paranormal. Tá? É um fenômeno que vai além do normal, porque não há explicações. Porque falar inglês tem explicação? Tem. O padre Quevedo explica. O inconsciente guarda aquilo e ele chama de hiperestesia indireta do inconsciente. Esse palavrão todo quer dizer que você guardou um monte de coisas lá e está sacando naquele momento com uma certa intensidade. Por exemplo, você em transe hipnótico ouve muito melhor do que você aqui. Você identifica, a sua atenção é muito mais precisa do que se imagina. A gente bota a pessoa em transe, fecha os olhos, diga como está vestido o rapaz da terceira fileira, contando da direita. E ela aqui, de costas, diz, com detalhes. Se ela não estivesse em transe, não seria capaz de dizer. Isso é um fenômeno paranormal? Não, é um fenômeno normal. Por que a gente está falando isso? Porque é muito importante a gente separar a autossugestão dos fenômenos paranormais. Antigamente, nos primórdios do espiritismo, os pesquisadores tinham um cuidado muito grande de eliminar tudo que não fosse paranormal, para não perder a credibilidade. E atualmente, nós aceitamos qualquer coisa como um fenômeno paranormal, até bobagem. Por exemplo, eu coloco uma pessoa em transe hipnótico e peço, alguém que conheça, por exemplo, a senhora de branco. Isso. Conhece alguém da fileira de lá? Tem algum conhecido? Muito bem. Se eu coloco ela em transe e digo, eu quero que você receba o espírito daquele seu conhecido, ela vai dar uma comunicação tão perfeita que a mãe do conhecido juraria que ele morreu e encarnou ali. É um fenômeno paranormal? Não. É um fenômeno de hiperestesia indireta do inconsciente. Em estado de transe, o que é hiperestesia? A hipercapacidade dos sentidos. Ela é capaz de descrever tiques nervosos, movimentos, tons de voz, detalhes que ela conscientemente esquece, porque é muita informação. Então, filtra e ela fica com o essencial. Mas e o resto? Vai para onde? Vai para o inconsciente. Em transe hipnótico, o inconsciente está liberado e ela vai trazer à tona uma série de informações que ela não tem consciência que tem. Então a mãe, olhando, meu Deus, é o meu filho. O tique nervoso, o movimento da boca, uma coisa que ele usa, expressões, detalhes físicos, ela vai demonstrar nessa pseudocomunicação. É um fenômeno paranormal? Não, é um fenômeno normal. Um fenômeno anímico normal. Então, se um parapsicólogo olhar isso, ele vai dizer, é um fenômeno do inconsciente. Isso que vocês chamam de mediunidade é bobagem. Porque existe isso? Existe. Então, imagine uma plateia que aceita tudo como mediunidade. E vem aqui um showman da parapsicologia e faz essa demonstração. Sai todo mundo desacreditando do espiritismo. Por quê? Porque esse tipo de fenômeno existe?
E são fenômenos normais. Então, o inconsciente pode produzir uma série de coisas aparentemente fantásticas. Por exemplo, alguém num surto psicótico, a gente pega uma mocinha bem magrinha, 40 quilos mais ou menos. Num surto psicótico, são 5 enfermeiros para segurar. Já viram isso? Da onde saiu essa energia toda numa mocinha de 40 quilos? É o quê? Nós temos energias dentro de nós que nós jogamos para a inconsciência. Ah, eu não sou capaz de fazer isso. E nossas crenças limitam a utilização do nosso corpo físico. Nós temos uma série de capacidades impressionantes que o nosso inconsciente abafa. Quer ver um exemplo muito interessante? É muito engraçado quando algumas pessoas chegam assim... Pêndulo, já ouviram falar do pêndulo? Eles usam a radiestesia, né? Mas o fenômeno inteiro é interessante. Um dia meus filhos vieram perguntar o negócio do pêndulo. Então vamos fazer uma demonstração aqui. A minha mãe havia perdido os óculos. Então eu arrumei um pêndulo. O pêndulo, você sabe que é uma característica física. O pêndulo, você deve pegar uma cordinha de nylon fina e amarrar algo pesado na ponta para fazer um pêndulo eficiente. Então eu pedi para ela segurar o pêndulo e disse o seguinte: se o pêndulo girar, é não. Se o pêndulo for reto, é sim. Essa pesquisa vocês podem fazer em casa. Podem fazer, não tem problema. O espírito obsessor não pega vocês, não agarra o pé, nada disso. Não é necessário acreditar em mim. É muito interessante eu falar para a plateia, façam a experiência, a pessoa não faz. Façam a experiência em casa. Então, o pêndulo. Aí eu cheguei para ela, botei para os meninos verem. Agora vão ver aqui. Você esqueceu o seu óculos na sua casa, sim ou não? Aí ela diz, sim. Então está na sua casa. Está na sala? Não. Está no quarto da frente? Não. Está no corredor? Não. Está no seu quarto? Não. Aí fui cômodo. Está na cozinha? Sim. Aí ela ficou chorando. Está na cozinha? Sim. Onde? Isso ele não pode perguntar, ele só responde sim ou não. Na cozinha, dentro de um móvel? Sim. Está na superfície de uma coisa? Não. Dentro de um móvel? Sim. Uma gaveta? Sim. Aí minha mãe, qual gaveta? Sim ou não? É um pêndulo. Não é um espírito. Então, ela foi, terceira gaveta. Ela foi guardar um material e o óculos caiu dentro da gaveta. O que foi isso? Que fenômeno paranormal foi esse? Nenhum fenômeno paranormal. Um fenômeno normal. Inconscientemente, você lembra que tudo está guardado? Ela esqueceu. Agora, e o pêndulo? Como é que ele sabia responder? O que é um pêndulo? Na física, pêndulo é um amplificador de movimentos. Então, você faz um movimento insignificante aqui e o pêndulo faz o quê? Aumenta embaixo. Os movimentos conscientes são esses que a gente está fazendo, não é? Mas tremor, a gente controla? Pequenos movimentos respiratórios, a gente controla? Não. Eles são do domínio do inconsciente. Então, quando eu fiz a pergunta, o consciente dela sabia responder? Não. Mas o inconsciente sabia? O pêndulo faz o quê? Amplifica o movimento. Inconscientemente, ela respondia. Mas o consciente não sabia. O pêndulo amplifica o movimento, está aí a resposta. E eu podia ganhar um dinheirão sendo paranormal, não é não? Simples. Quando você compreende o fenômeno. Então, o fenômeno do pêndulo funciona? Sim. Não pergunte coisas para ele, é sim ou não, tá? E coisas que você sabe. Se foram coisas que você não sabe, deixou de ser o quê? Normal para ser o quê? Paranormal. Então, só funciona com coisas que você sabe. Então, por exemplo, a gente sempre esquece um determinado objeto. Você pode perguntar algumas coisas para saber por que você faz isso. Ou medo de que você tem. Então, muitas pessoas utilizam o pêndulo para acessar o inconsciente das pessoas sem transe hipnótico. Então, eu converso com o seu inconsciente sem colocar você em transe hipnótico. É muito útil? Sim. Algumas pessoas resistentes à hipnose, você tem um uso fantástico do pêndulo para acessar os arquivos do inconsciente. Se você souber o que vai perguntar. Não precisam acreditar em mim.
façam a experiência em casa, tá? Como eu falei, o espírito obsessor não vai agarrar seu pé se fizer a experiência. Porque tem muito folclore a respeito de fazer experiências. Os espíritos respeitam as dúvidas sinceras. Se você tem dúvidas sinceras, normalmente os espíritos colaboram para a eliminação dessas dúvidas. O que é difícil é aquele assim, acredito, mas vive como se não acreditasse. Ou então é aquele que diz, não acredito, quero provas, mas no momento que a prova vem, ele sai correndo de medo. Porque o problema não é falta de provas, o problema é de maturidade psicológica. Porque se você tiver provas, terá que mudar de vida. Porque o espiritismo não é apenas um processo experimental. Ele é uma filosofia de bases científicas, é verdade, mas consequências ético-morais. Então, no momento em que você aceita a realidade do espírito, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, você adquire com isso uma responsabilidade moral, que é de viver de acordo com esses conhecimentos. Porque uma vez de posse desta informação, é necessário que você retifique determinados comportamentos. Como diz Paulo de Tarso, uma nuvem de testemunhas vos acompanha. Então, você ter determinados comportamentos desonestos, porque não existe meia-verdade, existe verdade e mentira. Se não é verdade, é o quê? Então, diante de um comportamento equivocado que você mantém, mesmo sabendo da imortalidade da alma e das consequências dos seus atos, é um caso de quê? De imoralidade. Então, muitas pessoas deturpam o fenômeno mediúnico porque atende aos interesses inferiores. Porque no momento em que você desacreditar da imortalidade da alma, perde a responsabilidade de melhorar-se moralmente. Daí, os ataques repetidos à integridade de determinados médiuns e ao fato da mediunidade em si. Então, como dizia Camille Flammarion, a responsabilidade que nós temos. Ele pagava alguns mágicos para analisar médiums, para demonstrar a falsidade do fenômeno. Ele ia no jornal e publicava os resultados. Eu espírita. Por quê? Porque aquilo atentava contra a credibilidade do espiritismo. Então eu sou, realmente dá para ver, uma pessoa muito cética. Eu comecei a minha atividade na parapsicologia, nas pesquisas. Então, realmente tenho uma grande dificuldade em acreditar em qualquer coisa. Mas um dia, um colega nosso chegou e disse assim, vem cá, me disseram que você é espírita. Se sou. Mesmo? É. Você vai lá? Onde? Ali! Onde? Onde fazem aquelas coisas? Que coisas? Centro espírita, eu frequento o centro espírita, eu sou espírita. Mas você, mas o que tem? Agora eu fiquei curiosa, mas por que assim essa pergunta tão incisiva? Você não acredita em nada. Acredito, tanto acredito que sou espírita. Mas você é a pessoa mais cética que eu já conheci, materialista. Não, cética pode ser, materialista não, sou espírita. Aí ele saiu um pouco e voltou, vem cá, me fala um pouquinho de espiritismo, porque se você acredita, deve ter alguma coisa séria. Você não acredita em nada. Ou então, imagine se fosse o contrário. Se a gente diz, bobagem, acredita em qualquer besteira. Coisa de gente ignorante. Porque você aceita qualquer bobagem, chega e diz para o seu filho, ele vai lá na faculdade e fala para o professor, e ele vem e desmonta você todinha. Mostrando o que? A inconsistência das suas crenças. Por isso é importante, sim, a gente ter critérios rígidos para analisar os fenômenos mediúnicos. Porque é melhor rejeitar 99 do que aceitar. Por quê? Credibilidade do espiritismo. Não é falta de caridade, não. É respeito pelo que significa o movimento espírita. Porque a gente fala dos mártires cristãos. E não fala chamados mártires espíritas, cientistas, que perderam o bom nome deles no panteão da ciência porque estudavam os fenômenos mediúnicos. Então, que assinaram relatórios e, por conta disso, sua carreira acadêmica acabou.
em virtude das suas crenças espíritas. Pessoas muito sérias que se dedicaram a estudar, a comprovar a imortalidade da alma, para que nós hoje tivéssemos essa oportunidade. E que arriscaram um bom nome, a sua carreira, sua vida pessoal, para isso na época de grande perseguição. Para hoje a gente aceitar qualquer bobagem como se fosse mediunidade? William Crookes, ele estava no auge da sua carreira. Era considerado para um título de cavaleiro da rainha, quando foi convidado a estudar os fenômenos mediúnicos. Então, quando saiu nos jornais que Mr. Crookes iria pesquisar a respeito da imortalidade da alma, houve uma... Agora, finalmente, a gente vai saber se isso é verdade ou não. E, em vista disso, um dia uma jovem tocou na sua porta e disse: meu nome é Florence Cook. Os espíritos me disseram para me colocar à disposição para ser pesquisada. E essa médium materializava o espírito de Kate King. Mas o William Crookes não estava sozinho. Com ele haviam 15 pesquisadores. Não era um homem, era uma equipe. E começaram as pesquisas com a mediunidade de Florence Cook. No final, eles fizeram um relatório. E na hora de assinar, só Crookes assinou. Nenhum dos outros teve coragem de assinar o relatório. Então parece que foi só ele que fez a pesquisa. Não, foi um grupo. Mas não tiveram coragem de assinar. Ele assinou sozinho. E o que foi que aconteceu? Manchete no jornal. William Crookes sofre colapso nervoso. Teve uma crise nervosa. Um outro dia, ele estava tendo um caso com uma jovem chamada Florence Cook. E ele foi atacado pelos tabloides. Naquela época já existia isso. Ele foi execrado e se retirou da vida pública. Não recebeu mais nenhum convite para aula inaugural, nem para palestras. Ele foi alijado da vida acadêmica. Mas ele era um cientista e continuou cientista. Ele se retirou da vida pública, se retirou à sua casa de campo e continuou as suas pesquisas sobre física, que ele fazia há algum tempo, sobre o estado radiante da matéria. Vários anos depois, ele publica o resultado do seu trabalho. E, diante do que ele descobriu, ganhou destaque. Ganhou o título de cavaleiro, Sir William Crookes. Recebeu um prêmio científico. E aí um repórter foi entrevistá-lo e perguntou: Mr. Crookes, o senhor já se recuperou do abalo nervoso que o acometeu há 20 anos atrás? E ele disse: agora, cientista sou como fui, no auge da glória, eu assino de novo o relatório que assinei há 20 anos atrás. Muita coragem. Vários como eles, vocês não estudam eles nos livros de física, de química. Por quê? Porque eram espíritas. Então, muitos heróis anônimos que perderam seu lugar no panteão da ciência porque estudavam o espiritismo e por isso não são famosos, nós denegrimos quando aceitamos fenômenos falsos. Então, é importante que a gente tenha critérios rígidos. Então, falando sobre os fenômenos mediúnicos. Nós vamos utilizar, inicialmente, o livro dos médiuns, que é o guia dos médiuns e dos evocadores. Chico Xavier fez algumas perguntas, irmã. Ele disse: na dúvida, siga Allan Kardec. Então, quando você tiver dúvida em diversos livros, então tem um autor que diz isso, o outro diz aquilo, o que a gente faz? Livro dos Espíritos. Em Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Allan Kardec, que teve um cuidado muito significativo. É por quê? Mas não é mediúnico esse livro também? Sim, mas a metodologia utilizada por Kardec é que dá um valor diferente ao Livro dos Espíritos dos Médiuns. É o princípio da universalidade do conhecimento. Então não era um único médium e um único espírito. Ele perguntava a mesma pergunta para vários médiuns diferentes, para ver se as respostas coincidiam. E o mais interessante é quando era um espírito que respondia por médiuns em cidades diferentes. Que demonstrava o quê? Que era realmente um espírito. E era aquele espírito que dizia ser. Então o conhecimento que a gente retira do Livro dos Médiuns e do Livro dos Espíritos tem este cuidado de Allan Kardec. Por isso, a gente utiliza ele como base. Pausa. É um livro sagrado dos espíritas? Não. Aliás, o espiritismo tem algum livro sagrado? Não, porque não é uma teologia, é uma filosofia. Filosofia pressupõe questionamento.
Então, nós devemos questionar tudo. Como eu falei, dúvidas sinceras são muito bem recebidas pelo mundo espiritual. Tanto é que eles atendem. Quando você se dispõe a ter certeza, eles colaboram. Porque interessa a quem que você tenha certeza? Ao mundo espiritual superior. Então, em vez de ficar, será que é, será que não é? Por que você não corre atrás de ter certeza? Você contará com a colaboração? Se for sincero, sim. Por quê? Se isso for a porta para a sua mudança de vida, é por aí que você deve ir. Mas, livro dos médiuns. O que é mediunidade? É a faculdade que algumas pessoas possuem de servir de intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual. Para agir sobre a matéria, o espírito só tem duas maneiras. Ou reencarna, e aí ele age sobre a matéria, ou utiliza um intermediário, um médium. Então, o médium é aquele que vai permitir a ação do mundo físico sobre o mundo material. Porque há uma outra dimensão, e ele não tem acesso à dimensão física. Agora, médico e medicina são a mesma coisa? São coisas diferentes? Então, medicina é uma coisa, médico é outra. Da mesma maneira, mediunidade é uma coisa e médium é outra. Mediunidade é isso, é a faculdade de trazer coisas do mundo físico para o mundo, do mundo espiritual para o mundo físico. E médium? É aí que começamos os nossos problemas, né? Lembra da pergunta inicial? Todo mundo é médium? Sim ou não? Sim. Todos que vocês conhecem são médiums? É verdade? Tem certeza? De onde tiraram isso? De que todo mundo é médium? De Allan Kardec, do livro dos médiums. Será que foi isso mesmo? Será que não foi uma coisa chamada assim? Eu ouvi dizer que fulano escutou de um amigo, do cunhado, que Chico Xavier disse. Né? Eu ouvi dizer, ou então essa aqui. Todo mundo diz. Todo mundo quem? Não, as pessoas quais? Todo lugar, em que lugar? Então todo mundo sabe, a gente... É uma coisa muito nebulosa, né? Onde exatamente está escrito na codificação que todo mundo é médium? No livro dos médiuns, tá? Então vamos ver. Isso está escrito no livro dos médiuns. Médium é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Médium é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Sentir é um verbo. Você vê que espiritismo é cultura, né? A gente falou de matemática, vamos falar de português. Sentir é um verbo, correto? Aí está escrito que todo mundo é médium? Onde é que vocês diraram que todo mundo é médium? Na verdade, não foi do livro dos médiuns. Foi de outro livro, né? Foi do livro dos Espíritos, que diz o quê? Os espíritos influenciam a nossa vida? Sim, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, ó, todo mundo é influenciado pelos espíritos? De tal maneira que de ordinário... Então, todo mundo é influenciado. Que verbo é esse? O verbo ser. É esse? Todo mundo é verbo ser. Livro dos médiuns. Médium é aquele que sente. É o mesmo verbo? Ser e sentir é o mesmo verbo? São diferentes? São diferentes? Todo mundo é influenciado. Mas o médium é quem? Tem diferença? Tem uma pequena diferença, não é? Verbal. Mas vamos ver. Mas essa confusão é natural. Por quê? Porque o problema vem no verbo sentir em português. Porque o livro foi escrito em francês, que é um outro idioma. Logo, nós temos uma tradução. Em português, o verbo sentir é usado em vários sentidos. Não é? A gente fala de sentir calor, frio, dor, que é físico. Não é?
Então, tem a ver com os sentidos, visão, audição, tato. Mas a gente também usa sentir amor, que é um processo mental de sentimentos abstratos. Então, quando a gente fala de sensação física, a gente usa sentir. E quando a gente fala de sentimentos, a gente também usa sentir, em português. Em francês, não. Em francês, quando a gente fala de sentidos, é um verbo. Quando a gente fala de sentimentos, emoções, é outro verbo. Qual o verbo usado aqui? Sentir emoção ou sentir percepção física? Médium, lembra? O médium traduz coisas do mundo espiritual para o mundo físico. De que estamos falando? Médium é aquele que percebe fisicamente a influência dos espíritos. Todos nós somos influenciados pelos espíritos. Porém, os médiuns são aqueles que percebem fisicamente a influência dos espíritos. O que é perceber fisicamente? Ele tem uma manifestação física. Ah, mas eu ouvi vozes. Sim, mas se a gente bota o cérebro num aparelho, a gente percebe. Há uma alteração de natureza fisiológica em qualquer manifestação mediúnica. Tanto que a gente pode medir. Então, o médium é aquele que tem uma percepção de natureza física. Então, sentir, notar, perceber, apreender pelos sentidos. Tá? Mas, peraí. A gente pode ser influenciado sem sentir? Sim. A gente pode ser influenciado sem perceber fisicamente? Sim. Ah, mas então você vai sentir. Sim, você pode sentir emoções, você pode ter respostas intelectuais, mas perceber fisicamente somente os médiuns. Mas peraí, como alguém pode ser influenciado e não perceber fisicamente? Simples. Todos nós aqui presentes somos espíritos. Todos nós temos que dormir. E quando a gente dorme, vai para onde? Para o mundo espiritual. E no mundo espiritual a gente tem convivência? Sim. E a gente pode ir lá sofrer a influência dos espíritos? E quando acorda, o que acontece? Imagine que você passou 12 horas no mundo espiritual com um obsessor da pesada. E ele doutrina você. Fracassado, miserável, você não presta, você não vale nada. 12 horas. Quando você acorda, como é que você se sente? Leve, solto. Você se sente como? O que acontece com você 6 meses depois dessa convivência diária? Você começa a apresentar transtornos de natureza psicológica? Qual a sua doença? Obsessão. Você teve alguma sensação física? Você ouviu o espírito, sentiu o espírito, arrepiou alguma coisa em você? Nada! Então, você tem uma influência espiritual negativa, que a gente chama de obsessão, mas você não percebeu fisicamente, logo não é médium. Então, nós podemos ser influenciados sem perceber fisicamente? Sim, é a coisa mais fácil que tem, é a gente influenciada pelos espíritos. Inclusive, aqui, não precisa estar dormindo não, quando ele usa outras pessoas para nos atingir. Então, nesse caso, estamos falando de perceber fisicamente. Mas vamos lá. Palavra influência. O que significa influenciar? Você vê aula de português, tá? Influência é uma palavra composta. Nós temos um prefixo, um sufixo e um radical. O radical, deixa eu correr um pouquinho, senão a gente não vai, né? Então, nós temos o in, que é um prefixo de mudança. Nós temos o flu, que vem de fluir. E nós temos o ência, que dá qualidade, né? Então, fluir, mudar. Então, o que é fluir? Fluir é movimento. Só que não é só movimento, é movimento e direção, tá? Você não diz que a pessoa está fluindo. Você diz que o trânsito está fluindo, o sangue está fluindo, a água está fluindo. Significa o quê? Que você está se movendo numa direção, tá? Então, fluir é mover-se numa direção. O que é influir? É mudar a direção de alguma coisa. Então, o que é influência? Ou influenciar? Os espíritos influenciam a nossa vida? Vamos traduzir.
Os espíritos são capazes de mudar a direção dos nossos pensamentos e atos? Sim, de tal maneira que de ordinário são eles que vos dirigem. Mas isso é a mesma coisa de dizer que todos são médiuns? Não, então não foi daí que vocês tiraram, tá? Só estou eliminando. Não foi daí. Porque aí não está dizendo que todos são médiuns. Está dizendo o quê? Que todos sofrem a influência dos espíritos. Independente de você ter ou não uma percepção física. Mas não se preocupe, ainda não acabei, tá? Bom, então médium é aquele que sente num grau qualquer. O que é grau qualquer? Tem vários níveis de intensidade. Tem aqueles que sentem um pouquinho e tem aqueles que sentem muito. Então, qualquer percepção física em qualquer grau, tá, dessa influência é mediunidade. Mas é só isso, a definição tem mais coisa. Então, médio é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Raros são aqueles que não possuem dela alguns rudimentos. Agora está melhorando, né? Raros são aqueles que não possuem dela. O que são raros? Poucos, difíceis de encontrar, né? E o que são rudimentos? Vestígios, né? Fragmentos. Então, raros são aqueles que não possuem dela, de quem? Mediunidade, alguns rudimentos. Ou seja, podemos trocar a posição disso? Existem alguns raros que não têm nem rudimento. Tá certo? Ou seja, se você não tem nem rudimento, o que está escrito aí? Que existem alguns raros que não são médiuns. Fui eu que disse isso? Não, de onde eu estou tirando isso? Livro dos Médiuns. Então não fui eu que disse. Correto? Tá bom. Só para constar. A NET disse... Não disse. Por isso a gente está usando o PowerPoint. Porque antes eu falava, dizia, vamos botar escrito para... Raros são aqueles que não possuem dela alguns rudimentos. Ou seja, são muitos, poucos, raros, difíceis de encontrar, que não possuem nem rudimento. Ou seja, tem gente que não é médium? Tem. Bom, em filosofia, existe um ramo chamado lógica, que diz, se pelo menos um não for, você não pode afirmar que todos são. Então, se tiver pelo menos um que não é, todos são médiuns? Não. Existe pelo menos um que não é? Um espírita famoso que não é médium? Ou não era médium? Allan Kardec. Vocês, não, da Federação Espírita Brasileira, Allan Kardec disse que não era médium? Disse. Não só disse, como escreveu. E escreveu mais de uma vez. Inclusive perguntou aos espíritos por que não. E eles explicaram. Nós temos na Revista Espírita, nós temos em obras póstumas. Porque não era conveniente que ele fosse médium para quê? Para não afetar a credibilidade do espiritismo. Porque na época, médium era maluco. Então, se ele fosse médium, diria que ele era insano. E que o que ele escreveu era fruto de um delírio psicótico. Como ele não era um cientista emérito, não tinha nenhuma dessas características de transtorno mental, então o que ele escreveu foi levado a sério. Então não seria conveniente. Então ele não era médium. Ah, mas espera aí. Ele disse que não era. Tá? Eu vou ficar com ele, né? Na dúvida, lembra o Chico Xavier? Na dúvida, segue quem? Allan Kardec. Então vamos lá. Allan Kardec não era médium. Aí ele pergunta para o mentor espiritual. E o mentor explica por quê. Não seria conveniente. Então ele era o único que não era médium? Ou vocês conhecem alguém mais na sua vida que não seja médium? Todos os seus colegas de escola eram médiums? Todas as pessoas que trabalham com você são médiums? Todo mundo que você conhece é médium? Então, existem pessoas que não são. Bom, mas são raros. O resto possui o quê? Rudimentos. O que são rudimentos? Vestígios. Fragmentos de quê? De mediunidade. Vamos continuar a definição. É aqui que complica. Pode-se até dizer que todos são médiuns. Ah, agora podemos relaxar, certo? Pode-se até dizer que todos são médiuns. Pronto, é aí. Então, não estou totalmente errada. Não está.
Pode-se até dizer. É totalmente errado você dizer? Não, já que são raros o que não possuem rudimentos, então você poderia dizer. Não estaria totalmente errado você dizer que todos são médiuns, correto? Está escrito no livro dos médiuns. Pode-se até dizer que todos são médiuns, mas acabou ainda não. Aí complica. Mas, vírgula. O que é que significa mas, vírgula? Vocês estão fazendo vestibular, estão prestando concurso público. O que é que significa mas, vírgula? Gosto muito de você, mas, vírgula. O que é que significa? Que na frase seguinte, eu vou dizer alguma coisa que faz o quê? Que vai contradizer a frase anterior. Não é? Mas, vírgula. Então, vamos lá. Pode-se até dizer que todos são médios, mas, vírgula. Médiuns somente o são aqueles que possuem a faculdade ostensiva. Repetindo. Somente o são. Essa expressão ainda é o quê? É uma locução que faz o quê? O reforço da ideia. Só e somente só. São, somente o são aqueles que possuem a faculdade. Que faculdade? Mediunidade. Ostensiva. O que é ostensivo? Vou pegar uma frase de Machado de Assis. Fulano ostenta na face as marcas da devassidão. O que significa ostentar? Todo mundo vê. Quando você diz fulano é só ostentação, o que você está falando? Ela quer aparecer, certo? Então, se ela está ostentando, está aparecendo para todo mundo. Médios somente são aqueles que têm a faculdade ostensiva. Está na cara dele. Todo mundo vê. Tá? Se ninguém vê, então não é ostensivo. Mas peraí, que história é essa? Todo mundo vê? Está escrito na testa? Não, está escrito no temperamento. Quer ver? Esquisito, estranho, exótico, parece meio maluco, meio... Não é normal. Não, não é. Ele é paranormal. Certo? Então o médium não é normal. Se você for normal, é que não é médium.